Olá amigos, olá amigas, aqui estamos para mais uma dica de direito bancário. Hoje a nossa dica é com relação a um tipo de contrato bancário bem comum, que é o chamado cheque especial. Mas o que vem a ser cheque especial, né? Como funciona, qual o mecanismo desse empréstimo bancário, né? Por que essa expressão cheque especial? Então, eu montei aqui uma situação hipotética, onde com ela a gente poderá examinar melhor o que significa esse empréstimo denominado cheque especial. Então vamos lá. Muito bem. Nessa hipótese aqui que eu criei, determinado banco, ele abriu um limite de crédito, né, de R$2.000 a um correntista. Daqui a pouco eu vou explicar essas nomenclaturas aqui, que é contrato de abertura de crédito, que é conta corrente. Bom, e aí ele abriu um limite de crédito de R$2.000 a um determinado correntista. A primeira situação que eu quero considerar é o seguinte, que não necessariamente quando você abre uma conta corrente, esse limite de crédito será de logo disponibilizado. Em regra, né, o banco precisa primeiro criar confiança, conhecer o cliente, né? Porque nesse caso aqui do cheque especial, não há garantia, né? Então há aquela situação de confiança, né? Então vai depender do quanto o cliente opera em valores, né? Se ele é pontual ou não. Então essa coisa do limite, então é muito apegada à questão da confiança, o seu relacionamento com a instituição financeira. De sorte que aqui o banco, nessa hipótese, ele abriu um limite, ele confiou no cliente e abriu um limite de R$2.000 para ele utilizar ou não. Há uma disponibilização, né? Há um contrato onde se abre o crédito, daí essa expressão contrato de abertura de crédito. O crédito fica aberto para ele usa ou não, não é? Então aí ele também é denominado de contrato de abertura de crédito em conta corrente. O cheque especial, ele vai ter essa nomenclatura também, em conta corrente, porque quando o crédito cai, né, você utiliza esse crédito aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui. Quando você utiliza esse crédito aqui, ele vai cair aqui. Em onde que ele vai cair? Em conta corrente. Daí é um contrato de abertura de crédito em conta corrente, tá certo? E é diferente lá quando trata-se de pessoa jurídica, né? Usa-se uma outra nomenclatura, chama-se de conta garantida, ok? Mas vamos lá, vamos ver como é que aconteceu aqui nesse caso. Bom, foi disponibilizado esses R$2.000, mas esse correntista só resolveu utilizar esse crédito de R$2.000 no dia 7, ó. Então no dia 7 ele emitiu um cheque aqui no valor de R$2.000, certo? Que era justamente o limite que foi conferido a ele, né? Quando uma pessoa diz assim, olha, qual é o teu limite de crédito, né, do teu cheque especial? Na realidade a pergunta seria assim, quanto o banco disponibilizou a você a título de empréstimo, né? Tem disponível para você. Numa linguagem técnica seria essa. Então, nesse caso específico, no dia 7, ele emitiu um cheque, estava necessitando de um dinheiro, ele não tinha aqueles recursos naquela data, mas precisava honrar aquele pagamento naquela data. Aí no dia 7 ele emitiu o cheque no valor, ou sacou, né? Pode sacar também num cartão de débito, alguma coisa disso. Então no dia 7 ele pegou todo o crédito que foi disponibilizado. Nesse período começou a incidir a taxa de juros que eles acertaram, né? Lá no contrato de abertura de crédito ele já ficou ciente qual era a taxa que iria incidir no caso de utilização do crédito. Então ele utilizou o crédito do dia 7 até o dia 9. Então nesse interregno aqui sofreu a cobrança de juros, mas quando ele devolve esse dinheiro, ele deposita esse valor para justamente devolver
ao banco esses valores que foi emprestado, né, não imediatamente vai ser cobrado esses juros, né. Quando eles celebram o contrato, eles definem uma data, né, por exemplo, dia 1º, né, sei lá, dia 10, né, onde será feita a cobrança dos encargos de remuneratórios que foi definido, né, e pelo período que foi utilizado, tá certo? Nesse caso ele utilizou do dia 7 ao dia 9, aí no dia 1º, essa hipótese que eu estou falando, ele vai ser cobrado então os encargos remuneratórios, né? Muito bem, aí nessa hipótese, no dia 9, ele fez um depósito, né, na conta corrente dele. Então esse crédito que estava aqui disponível, né, ele retorna para a instituição financeira, né? Então parou aqui de cobrar os encargos bancários, os encargos contratuais do empréstimo. Por quê? Porque o valor foi devolvido. Então aí ele continua a fluir aqui normal. O crédito continua a ficar disponível, né? Então, mas aqui ele não utilizou. Só que no dia 17, nesse caso aqui, e aqui é desmistificando alguma coisa que sempre vem no popular, né? Que o pessoal acha que por ser um cheque especial, o banco sempre vai honrar aquele valor do cheque que ele emitir, né? Uma coisa assim. Não é verdade, né? O banco, quando ele faz esse contrato de abertura de crédito rotativo, né, em conta corrente, o cheque especial, ele é obrigado a honrar até o limite que foi fixado, né? Nesse caso aqui, o banco se honrou até o limite de R$2.000 aqui, ó, que é esse aqui. Nessa hipótese, ele soltou um cheque de 2.500. Então, teve um excedente aqui, ó, você percebe aqui, um excedente de R$500. Esse cheque, na hipótese foi um cheque, esse cheque será devolvido, no caso pela linha 11, ou motivo 11. E o que é essa linha 11? Para o Banco Central, né, essa linha 11 é o cheque devolvido sem provisão de fundos pela primeira vez. Na segunda vez, o motivo que é carimbado atrás, né, que é colocado no verso do cheque, né, a linha é 12. Se por acaso tentar reapresentar ainda esse cheque pela uma terceira vez, vai voltar pelo código 13, né, que é o conta encerrada, né? Então, só desmistificando que o banco só é obrigado a honrar até os R$2.000, tá certo? Muito bem, agora vamos entender algumas nomenclaturas que é utilizada com relação ao cheque especial. Você vai ver, principalmente você que é da área do direito, que na doutrina, que vou chamar de contrato de abertura de crédito rotativo, né, em conta corrente. Mas por que essa expressão rotativo, né? Nessa situação aqui, olha, perceba que nessa data caiu o crédito aqui, né? Lá na frente ele faz um depósito e aí retorna. Mais na frente isso fica um ciclo. Então é rotativo, é um crédito rotativo que o crédito fica circulando, né? Ele entra e sai. Daí a expressão contrato de abertura de crédito rotativo. E por que essa nomenclatura conta corrente, né? Aqui, olha, no aspecto contábil, ou seja, sem ser conta corrente bancária, conta corrente surgiu lá no direito romano, né? na Roma antiga, né? Mas naquela época era uma conta entre duas pessoas, né? Para controlar saídas e entradas de recursos, mas aí não era com instituição financeira, né? Como instituição financeira, ou seja, conta corrente bancária, segundo a melhor doutrina, né, com relação à história do direito, ele vai dizer que surgiu lá no século XII, lá precisamente lá a maioria diz que foi em Veneza, lá na Itália, né? Aí sim, realmente era uma conta em que havia uma abertura de uma conta corrente a um cliente bancário. Essa aí surgiu lá no século XII, né? Agora, por que conta e por que corrente? Ora, conta. Se você pegar um extrato bancário, né, um seu extrato bancário, você vai ver lá
crédito, débito, crédito, crédito, débito. Então há uma conta, né? Uma situação aritmética de soma e débito. Então na realidade é uma conta. Corrente vem em contrapartida a estagnado, né? Então não é aquela coisa fixa, aquela conta única, né? É uma coisa recorrente, corrente, que não é estagnada. Então daí uma conta corrente, né? Tá certo? Então vamos ver agora aqui, eu coloquei aqui embaixo uma definição do que seja cheque especial, que na realidade você vai encontrar. Cheque especial ele foi mais criado no popular, para justamente diferenciado do simples. E o que é o simples? É esse aqui, que não tem algum crédito, né? Porque afinal, assim, grosso modo, você é tratado como um cliente especial porque houve uma confiança, né? Há uma confiança entre você e o banco, de tal sorte que ele concedeu inclusive o limite a você. Então, para o banco, para diferenciar de uma conta onde não há um limite de crédito, então ele chama isso de uma conta especial, algo que incomum, fora do comum, sem um crédito, né? Alguns bancos, né, tem até o seu próprio, né, que é, por exemplo, o cheque ouro do Banco do Brasil, né? Mas não passa também de um cheque especial, onde há um limite. Então, a nomenclatura cheque especial é apenas para dizer que ele não é uma conta corrente sem algum limite de crédito disponibilizado, tá bom? Agora vamos ver aqui numa definição que foi dada por Sérgio Carlos Covello. Esse é um autor bem clássico, né, muito utilizado no dia a dia, né, embora esse livro seja antigo, mas é o que eu encontrei que mais abrangente, né? Tem várias outras obras onde há uma definição do que seja o contrato de abertura de crédito, né? Mas o Sérgio Carlos Covello, ele fez um apanhado de vários autores, né? Depois, né, ele pega e faz a conclusão dele. Então eu achei essa daqui mais abrangente. O que é que ele diz? É um contrato, né, vamos lá, é um contrato pelo qual o banco, né, se obriga a colocar à disposição do cliente. O cliente aqui vai ser chamado de correntista, né? No dia a dia você vê que, olha, aquele correntista e tal, né? Ou de terceiro, estranho, né? Isso você imaginar que um crédito foi aberto a um terceiro e tal. Não é comum, né? Não é comum. Isso aqui no Código Civil é uma modalidade contratual chamada estipulação em favor de terceiro. Você pode olhar lá no Código Civil, creio lá pelo artigo 536 ou 538, ele vai falar algo sobre estipulação de favor de terceiro. Não é comum nessa situação que eu estou falando de especial, mas assim, é mais em créditos de exportação, né, crédito envolvendo empréstimos internacionais, tipo chamado ACC, adiantamento de crédito de câmbio. Aí no caso um devedor do exportador aqui no Brasil, estou dando aqui uma ideia de como pode haver esse crédito em estipulação em favor de terceiro. Então ele tem um crédito exportador com um importador lá no exterior. Então um determinado banco adianta esse dinheiro, né, para ele justamente fazer aqueles produtos que vão ser exportados, né? Ele precisa de recursos, né? Então ele celebra o contrato. Então ele nesse contrato, né, que ele celebra com o banco, ele também celebra um contrato primeiro lá com o importador e diz assim: olha, o crédito que você vai me pagar, você passa direto para esse aqui, para a instituição financeira. Então há uma estipulação em favor de terceiro. Então não é hipótese. Mas é aquilo que ele está querendo dizer, né? O que o Sérgio Carlos Covello está querendo dizer, é justamente em favor de terceiro. Mas não é comum, né? Então, bom, disposição do cliente ou de terceiro, né, creditado, certa importância pecuniária. Daí você vai chamar, encontrar também isso aqui, ó. Você vai encontrar muito essa expressão, chamado mútuo feneratício, né? E o que é mútuo feneratício? Ó, mútuo
no Código Civil é empréstimo, né? Mútuo é gênero e, perdoe-me, empréstimo é gênero e mútuo é espécie, como também o comodato. O comodato é um contrato gratuito para bens infungíveis. Já o mútuo, né, pode ser gratuito ou não para bens fungíveis. De regra, o mútuo ele é oneroso, né? Ele cobra-se juro nesse mútuo. Então daí, quando cobra-se juros e não é gratuito, esse mútuo é chamado de mútuo feneratício. Então quando você vê essa expressão mútuo feneratício, é porque houve a cobrança de encargos contratuais por meio de juros, né? Agora, por que mutuar é emprestar, ok? Agora, por que feneratício? Fenerativo vem de foenos. Foenos era um tipo de contrato que era feito lá também no direito romano, né? Em que se cobrava juros, né? E aquela pessoa que emprestava era chamada de fenerator, né? Então, mas já naquela época já era visto como um juros exorbitante, né? Já havia usura, né? Daí que chama-se de mútuo feneratício, né? Alguns falam que foi o empréstimo feneratício, mas no sentido figurado de que houve encargos contratuais exorbitantes, ilegais, tá certo? Mas na literatura, sobretudo do direito civil, você vai ver o chamado mútuo feneratício, que é esse onde há a cobrança de juros. Vamos lá. Então aqui ele bota assim, facultando-lhe a utilização dessa soma. Ok, é aqui mesmo, olha. Até aqui era facultado a ele utilizar ou não, né? Então se ele não emitisse o cheque, tudo bem, ia ficar do mesmo jeito. Esse aqui passa o tempo que for, né? Vai cobrar apenas tarifas, né? Que é inclusive previsto pelo Banco Central, né? Porque ele abriu um crédito, né? Então essa tarifa ela é justa, né? De tarifa de abertura de crédito. Aliás, o STJ já definiu o seguinte: isso é muito discutido em juízo, né? Essa questão de se é legal ou não a tarifa de abertura de crédito, chamada de TAC, né? Então o STJ já pacificou esse entendimento. Se estiver no contrato previsto a hipótese de o banco poder cobrar essa tarifa, tudo bem, é legal. Não tendo previsto, é ilegal. Então foi essa a orientação que chegou ao STJ, tá certo? Muito bem. Então aqui ele utiliza ou não esse crédito, né? Então facultando-lhe a utilização dessa soma no todo ou em parte, né? Então ele poderia aqui emitir um cheque só pela metade, R$1.000, né? Então utilizava a metade desse limite, né? Então ele pode usar no todo ou em parte, tá certo? Então foi isso que ele quis dizer nessa parte, né? Por meio de saque, de aceite e coisa e tal um montante convencionado. Então essa é a definição com relação ao que seja cheque especial, ok? Então eu espero ter esclarecido um pouco do que seja então um cheque especial, tá bom? E se vocês quiserem acompanhar-nos, né, ter conhecimento de novas dicas que eu sempre vou estar aqui tirando com relação ao direito bancário, né, no nosso canal do YouTube, vocês podem aqui nesse link, né, que eu estou colocar aqui em cima, vocês podem se cadastrar, né, e a gente vai todo o novo vídeo que a gente postar, né, se tiver algum curso, né, algum debate, a gente vai fazer agora um novo vídeo ao vivo, né, a gente vai definir a data, então a gente avisa por meio justamente desse link aqui, né, que vai qual é a data e se tem novas dicas e tudo, né. Você também pode ver no nosso canal outros vídeos, né, aqui ó, a relação de novos vídeos, né, que estão disponíveis no nosso canal do YouTube, tá bom? Então eu espero ter esclarecido algumas dúvidas e estarei aqui novamente com novas dicas, ok? Então até lá.